Amém, glória a Deus. É um privilégio, né, estarmos aqui então na casa do Senhor, né? Já deixo um abraço a todos que estão nos visitando, né, que sejam muito bem-vindos na casa do Senhor. Se sintam à vontade nessa família de Deus, né, a grande família, né, e é um privilégio, né, para nós estarmos aqui nessa noite, né, que o Senhor possa estar falando conosco, amém? Glória a Deus. Então vamos abrir, né, nossas Bíblias, ou celular, né, hoje em dia é mais celular do que Bíblia, mas a palavra está ali, né? Mateus 11, 29. Apenas um versículo. Mateus 11, 29. Acharam? Diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Amém? Quero me deter numa frase aqui, ali no início, que fala: aprendam de mim. Vamos repetir? Aprendam de mim. Aprendam de mim. Aqui é Jesus falando, né? E a forma, né, de aprendizado, né, a forma que a gente tem de aprendizagem, né, geralmente é através da imitação. A gente aprende, né, olhando, né, para uma pessoa e, né, imitando, né, o que ela faz. Nós sempre imitamos alguém, pode ver. Por mais que a gente diga que eu tenho personalidade, eu falo o que eu quiser, eu visto o que eu quiser, tenho minhas ideias, eu tenho meu jeito, né? Por mais que a gente fale isso, né, a gente sempre imita alguém, porque nós agimos, né, pensamos, falamos, dizemos, nos vestimos, comemos, né, influenciados por alguém. Como assim, né? Mas E que a imitação faz parte, né, da nossa vida, né? Então, às vezes a gente admira aquela pessoa que a gente acha o máximo, né? A gente acaba imitando aquela pessoa de alguma forma. E a imitação faz parte da nossa vida desde criança, né? Agora eu estava ali na hora do louvor, né? Aí estava o Vitor, né, meu afilhado, meu casca de bala, que eu chamo, né, que está sempre comigo. E eu, pequenininho, de 5 anos, estava ali. Quando eu estava louvando, ele levantava os braços. Quando eu vi, ele estava do lado ali, me olhava de canto de olho e levantava os braços. Né? Porque, né, de alguma forma, né, inspira, né, ele olha aquilo ali, né, e nós somos assim, né, desde criança, né, a gente imita, né, as pessoas, né, e quando nós somos criança, né, imitamos nossos pais, né, nossa mãe, nosso pai, né, ou quem nos criou, uma avó, né, um tio, um avô, né, aquelas pessoas que estão próximos da gente, né, a gente, né, são os primeiros passos, né, da nossa imitação, né. E depois, quando nós somos adolescentes, né, vamos crescendo, somos pré-adolescentes, adolescentes, jovens, né, aí muda, né, a referência sai do pai, aí são os ídolos, né, é um artista, né, não sei qual era o artista da sua época, vai entregar a idade aí, né, não vai falar, né, quem era seu ídolo na época, né, mas a gente sempre tem, quando chega na adolescência, né, aí tem aquela pessoa que a gente admira, né, ou no esporte, ou na música, né, que é a nossa referência, que é o nosso ídolo, né, aquela pessoa que tem um super talento, nós acabamos admirando, né, aquilo, né, na pessoa. E quando somos adultos, né, a nossa admiração, nós passamos a olhar pessoas que são bem-sucedidas, né, pessoas nas suas carreiras que são bem-sucedidas, né, empresários de sucesso, ou pessoas que conseguiram um alto nível, né, de vida, e a gente começa a olhar, né, para aquela referência, né, para como a maneira que aquela pessoa teve, né, de conseguir as coisas, né. Então, conforme vai passando a nossa vida, né, a gente vai tendo referências, né, para nós, né, desde criança, adolescente, adulto, né, a gente vai tendo referências, né, vai imitando de alguma forma, né, as pessoas. E, né, inclusive, tem um estudo, né, de neurocientistas, né, que estudaram, né, a mente, né, e quando algo, né, acontece na nossa mente, né, quando a gente
quando a gente observa e quando a gente realiza, faz ações, né, ou quando a gente vê alguém fazendo uma ação, né, isso ativa, né, os neurônios espelhos, neurônio espelho é o nome, e esse neurônio fica na parte córtex, e é onde é realizada, né, essa parte na mente, é onde é realizado toda a parte motora nossa, né, a parte de sensores, né, a parte de movimentação nossa, né? Então logo nós vemos, né, e agimos, né? Isso também através da empatia, né? Porque a gente vê a ação do outro, é como se fosse a nossa ação também, né? Isso ativa tudo no nosso cérebro. Essa é a forma ali que nós temos, né, de copiar as coisas, de ver as coisas, né, e absorver aquilo, né? Então tudo vai acontecendo na nossa mente também de alguma forma, né? Então isso, né, eu falo para a gente ter a ideia, né, de como funciona, como nós funcionamos, né? Apesar de às vezes a gente dizer que não, né? Mas sim. Então, mas a imitação, né, em si não é algo ruim, porque Jesus fala, né? Como é que Jesus falou? Aprendam de mim, né? Então, se ele pede, né, para nós olharmos para ele, né? Não é algo ruim a imitação. É ruim quando nós estamos tendo referências erradas, é quando está atrapalhando a nossa vida, né? É quando os princípios não são os princípios de Deus, não são os princípios através de Jesus. Aí que se torna errado a imitação, né? E hoje em dia, né, quais os modelos de imitação que nós temos? Quais os modelos que vem agora na nossa mente quando fala de referência de imitação? São assim, sabe? Os influencers. Tá na nossa mão ali, né? Todo dia, né? Os influencers, né, são, né, hoje em dia, né, que o acesso é muito rápido, é muito fácil, né? Então ali a gente é bombardeado, né, por várias, tudo que é tipo, né, de influência, né? E como diz o gaúcho, né, tem de tudo que é pelo tem influência, né? De tudo que é tipo, né? Na moda, né? Na moda, né, tem influencers, né, pessoas que vão ditar e dizer como a gente se veste, né, combinar essa camisa com essa calça, esse sapato, combinar com um relógio, com um acessório, não é assim? Também até do cabelo, né? Eu sigo bastante influenciar meu cabelo, como é que está? O cabelo, né, também, né, corta assim, usa tal produto, esse comprimento, usa tal cor de tinta com a tua pele, né? E assim vai, né? Como que eu não tenho, seu Oswaldo? Também sobre saúde mental, né? Tem várias pessoas, né, psiquiatras, psicólogos falando sobre saúde mental, né, como nos comportar, como agir em meio às dificuldades, né, como ter uma saúde mental, como sair da depressão, né, como não entrar em depressão. Na saúde física, né, tem referências, né, na saúde física, né, pessoas que passam treinos, né, que tem que malhar tal músculo, né, tem que ter tal físico, dão ensinamentos, né, de como funcionar a parte física, né, e a gente vê e acaba imitando, né, aquilo ali. Na alimentação, né, nutricionistas, né, como se alimentar direito, né? Proteína, não usar proteína, tirar o carboidrato, tem que comer tantas vezes por dia, não pode comer sódio, não pode comer isso, não pode comer margarina, não pode comer pipoca, não pode comer sorvete, né? Tem vários ensinamentos, né? E nós acabamos imitando. Pregadores, né? Por que não, né? Vários pregadores, né? Pessoas que a gente acha que são super pregadores, né, porque muitos seguem, porque tem muitos seguidores, muitas multidões, né, mas a gente às vezes não vê a veracidade daquilo ali, né. Às vezes são pregadores que falam só dos sonhos, teus sonhos, tuas conquistas, mas não fala da cruz, né, de negar a si mesmo, né, não fala não toca o dedo na ferida, né, do crente, né, que precisa ser tocado. E todo mundo acha uma maravilha aquilo ali, porque só fala o que a gente quer ouvir, né?
Então a gente acaba seguindo, né, e tal, e imitando. Né, de sucesso, né, na área de sucesso também tem gente, coaches, que, né, te dão 5 passos, né, para ter uma vida vitoriosa, né, que te dão uma direção na área profissional, que vão te ajudar, que tu vai crescer, que tu vai ficar rico, que tu vai ficar milionário, né, e por aí vai. Né. Então tem tudo que é jeito, né, tem influenciadores, né, tem gente querendo nos influenciar a fazer algo. Né. Sempre tem alguém dizendo que nós temos que fazer isso, tem que usar aquilo, tem que comer, tem que fazer, tem que andar desse jeito, tem que ser desse jeito. Né, e nós acabamos seguindo, imitando, às vezes a gente nem se dá conta, né, que estamos, né, fazendo isso. Né, mas e por que a gente, por que imitamos? Né, por que replicamos comportamentos? Né, e qual é a nossa necessidade? Né, por que nós fazemos isso? Qual a nossa necessidade como seres humanos? Né, primeiro, né, que nós precisamos aprender. Nós temos a necessidade de aprender as coisas. Né, então, por isso nós imitamos. Né, queremos saber como funciona, para que serve, temos que saber das coisas. Né, necessitamos de informações, né, e pessoas nos dão informações. Né, a gente vê pessoas como referência. Né, por isso que nós precisamos, né, imitar. Segundo, né, por admiração, imitamos também por admiração. Né, admiramos tanto uma pessoa que acabamos nos vestindo, falando, né, estamos nos comportando como aquela pessoa. Às vezes pode ser até um amigo, colega de trabalho. Né. Eu, quando era pequeno, né, eu estava na pré-adolescência, eu queria andar com os grandes, né, eu achava o máximo os grandes. Né, os grandes da rua, eu queria andar com os caras. Né, tá louco. Né, os caras de respeito, né, os caras mais violentos, assim, não, quero andar com os, quero me dar bem com eles para, né, me safar de qualquer coisa que tenha. Né, eu quero, né, sempre admirava alguém que estava acima, né, de mim. Imitamos por causa da empatia, né, porque temos dentro de nós, né, o senso, né, como eu falei lá, né, na nossa mente, lá nos nossos neurônios, temos o senso, né, de absorver, né, a história do outro, né, as ações do outro. Né. Então, a gente tem essa coisa dentro de nós, né, a empatia, né, e de absorver a situação do próximo. Né. Depois, né, de se conectar, temos uma necessidade de nos conectarmos com as pessoas. Né. Imitamos porque queremos ter algo em comum, muitas vezes, né, com as pessoas. Né. Assim como, né, uma situação rápida, né, de se conectar é falar de futebol. Né. Às vezes tu fala de futebol com uma pessoa, aí é do mesmo time, então, aí já começa, né, o assunto, aí já começa a falar do treinador, que o time é ruim, o time está bem, o time está mal. Né. E eu sou o vendedor, né, já falei várias vezes aqui, né, e às vezes, né, quando aquela pessoa está muito difícil, né, de comprar, vou falar a técnica aqui, tomara que os clientes não estejam vendo. Né, mas arrumo uma forma, né, de me conectar, né, de arrumar algo em comum, né, com a pessoa, né, e aí cria, né, aquele vínculo, e às vezes, sem, né, a pessoa ter a consciência, acaba comprando, né, porque tem algo em comum. Né. Às vezes não é nem na primeira visita, mas eu largo a semente, né, que legal isso aqui, não sei o que, eu tenho também, eu uso tal coisa, também uso. Né. Aí criou uma relação. Aí na próxima vez, a pessoa já vai com a experiência, acho que não vai querer comprar, e vai e compra. Porque criou um vínculo, né, uma simpatia, né, com a pessoa. Então, a gente se conecta, né, quando tem algo em comum. Depois, né, conformidade social, né, que é querer pertencer a determinado grupo, a determinada tribo, a determinada organização. Né. Então, é uma conformidade social, né, querer pertencer a determinado grupo, né? Por isso nós acabamos imitando comportamentos. Depois, por comparação, né? Nós temos a necessidade de nos comparar, né, com os outros. Né? Então, imitar pode ser uma forma de nós nos compararmos com as outras pessoas, né? E tentar alcançar o sucesso dela. Então, às vezes, por comparação, nós estamos imitando. Também por inveja, né? Imitar pode ser, né, uma forma de cobiça pelo que as pessoas têm. Então, acabamos imitando por inveja também. E dificuldade de tomar decisões. Né? Quantas pessoas são indecisas aqui? Tem dificuldade de... Né?
Às vezes, né, ou tá com outra pessoa, tá escolhendo algo, às vezes não sabe nem o que escolher num restaurante, né? A pessoa escolhe primeiro, eu quero mesmo dele, né? Eu quero mesmo, imita, né? Eu quero mesmo dele, né? Então nós temos dificuldade, né, de tomar decisões, né? E aí acaba escolhendo mesmo que a pessoa, né? Então a nossa busca, né, pelo sucesso, né, a nossa busca incessante, né, de querer ter uma vida bem-sucedida, né, muitas vezes acaba a gente ferindo, né, os princípios de Jesus, né, e porque nós somos frágeis, nós somos muito influenciáveis. Quantos aqui já caíram algum golpe? Produto barato, dinheiro fácil, né? Porque nós somos frágeis, somos fáceis, somos muito influenciáveis, fácil, né? Às vezes parece que não, mas nós somos sim, né? Quando vê, já estão te tirando teu dinheiro, já está caindo no golpe, está comprando uma coisa que nem precisava, né? Porque nós somos facilmente influenciáveis, né? E o mercado usa muito isso, né? As empresas, né, sabe que a gente vai cair no conto, né? Que às vezes a gente age no impulso, age na emoção, né? E acaba cedendo, né, aos apelos, né, e tal, né? Então, às vezes, por isso que a gente é muito frágil. A gente tem que ter essa noção de que nós somos invejosos, que nós queremos comparar com as pessoas, né, que nós somos influenciáveis, né, muito fácil, né? Por quê? Porque nós precisamos depender de Jesus, né? Ele fala aqui na sua palavra, né? Aprendam de mim. Eu sou manso, sou humilde. Aprendam de mim. É isso que ele nos chama hoje. Né? Então, não é errado nós termos pessoas, referências, né, e imitarmos, né? Mas a gente tem que ter sempre a consciência de procurar pessoas que vão nos fazer levantar, que vão nos fazer ter princípios corretos, né? Coisas boas que vão acrescentar na nossa vida, né? E qual é o modelo que a gente tem seguido? Qual é o modelo de vida que a gente tem seguido? Quais pessoas você tem visto, né, na sua rede social? Quais pessoas tu tem dado ouvido? Qual influenciador tu tem ouvido? O que tu tem acrescentado na tua vida através dessas influências, né? Jesus nos chama a aprender dele, né? Ele quer que nós nos acheguemos a ele para que a gente repita, né, aquilo que ele nos ensinou, aquilo, né, que a vida de Jesus esteja em nós, né, para nós replicarmos, imitarmos ele, né, e alcançar outras vidas também, né? Jesus, né, o que ele fez? Né? Ele demonstrou, né, toda a sua vida. Se a gente olhar para a vida de Jesus, não sei o quanto vocês conhecem a vida de Jesus, o quanto vocês já leram sobre a vida de Jesus, né, mas é importante a gente saber, né? Às vezes a gente está há anos na igreja e não sabe, né, como foi a vida de Jesus, né? Mas lá desde o começo, né, ele foi tentado e venceu a tentação, né? E muitas vezes nós damos desculpa, né? A carne é fraca, né? Acabei cedendo e tal, né? Mas ele foi e venceu a tentação, sendo homem, tá? Jesus era Deus, mas ele foi tentado como homem, ele é carne e osso. Jesus, né, demonstrou amor, né, em todas as suas atitudes, né, as suas ações com as pessoas, né? Ele serviu as pessoas com seu tempo, seus recursos, né, curando, pregando, né, levando o seu ministério, né, para todas as regiões, né, de Israel. Ali. Ele transformou vidas, né? E nós temos orado por alguém, temos convidado alguém para estar no culto. Ele foi perseguido, seguiu firme no seu propósito, né? Ele foi, já antes dele ser crucificado, já tinha sido várias vezes, né, tramado para pegar Jesus, mas não estava conseguindo, né? Ele já estava sendo perseguido, né, pelos fariseus, né? E ele seguiu firme, né? Foi crucificado, a pior morte na época que podia ter tido, né? A crucificação, né, ser pregado, né, pelas mãos, né, de braços abertos, né? E isso tudo ele passou, né? Morreu e ressuscitou, venceu a morte. Foi fiel a Deus até o fim, né? Por isso que ele fala, aprendam de mim, né? Eu sou o descanso para a alma, né? Que ele fala aqui no final do versículo 29. Tomem sobre vocês meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois
vocês encontrarão descanso para as suas almas. Descanso para a alma, que eu queria falar agora. Né? Não sei quantos acompanharam, viram, que o influenciador, agora o Whindersson Nunes, né, se internou numa clínica psiquiátrica. Né, um cara bem sucedido na sua carreira, na sua vida, né, desde jovem. Né, ele rico, né, milionário, muito rico, né, mas, né, a sua alma estava cansada. Né. Jesus fala aqui de descanso para a alma. Descanso para a alma porque às vezes nós estamos com a nossa alma cansada. Né, e agora, né, o Whindersson está passando por isso, né, está com a sua alma cansada. Mesmo tendo todo o dinheiro, né, que podia ter, né, toda a fama, né, todos os recursos, né, tudo à mão, fácil. Né, e né, com a idade, né, o cara jovem, né, mas a alma, o coração cansado. Né, cansou da vida, né, acaba desistindo. Né, todo mundo pode passar, né, por um momento assim. Né, às vezes você pode estar passando, né, que está ouvindo pode estar passando por um momento de depressão, né, de luta, né, de tristeza profunda da alma. Né, e por isso que Jesus fala, né, aprendam de mim, né, eu sou o descanso, né, né, para a alma. Né, porque nós precisamos, né, se achegar a Ele. Né, Ele quer que a gente se achegue a Ele. Né, e não adianta, gente. Eu olho assim para a vida do ser humano, né, eu vejo, né, como está, né, o ser humano hoje em dia, né, e cada vez mais eu olho para Jesus, né, porque Ele, em todas as coisas, né, que o ser humano busca, né, tu pode ter dinheiro, pode ter casa, às vezes tem gente que tem família, tem tudo, porque não tem família, não é, às vezes tem gente que tem família, tem tudo, né, mas ainda está vazio, né, às vezes ainda está aquele vaziozinho lá dentro, lá do coração, né, e aquilo ali, aquele vazio é só onde Deus chega ali, é só Jesus que preenche. Né, então pode correr, né, para religiões, né, tentar buscar outros caminhos, né, mas é Jesus que nos coloca no centro. Né, Jesus é que nos chama, Ele que é o verdadeiro amor. Né, e todas essas outras coisas, né, aí o dinheiro, a família, né, casa, carro, emprego, né, quando a gente está no centro da vontade de Deus, quando a gente está em Jesus, né, essas coisas começam a fazer sentido, né, as bênçãos, né, materiais começam a fazer sentido, porque Jesus é o centro, né, Deus é o centro, né, não ao contrário, não as outras coisas. Né, e às vezes a gente acaba entrando em princípios errados, porque começamos a imitar coisas que não é de Deus, né, que não é de Jesus. E a nossa vida acaba saindo do eixo. Né, aí a nossa alma fica cansada. Né, aí quando a nossa alma fica cansada, dá trabalho. Então não deixa a sua alma cansar. Né, olhe para Jesus, né, vamos aprender de Jesus, né, e Ele que vai nos conduzir a nossa vida. Amém? Vamos ler também Mateus 5. Mateus 5,16. Porque a partir do momento que a gente começa a enxergar Jesus, começa a chegar perto de Jesus, começa a imitar, né, querer ser próximo de Jesus, ele começa a nos transformar. Né? E nós, como igreja, temos um chamado dele. Né? Nós, como igreja, temos um chamado, né, de Jesus. Vamos ler lá Mateus 5,16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. Então, brilhe a luz de vocês e boas obras. São duas palavras ali que Jesus nos chama hoje. A partir do momento que a gente começa a aprender de Jesus, né, quando a gente entrega, né, a nossa vida para Ele, né, Ele começa a nos usar. Né, e a nossa luz, né, o nosso chamado, né, a nossa vida ganha propósito. E Ele quer que nós que sejamos essa luz, né, Ele quer que realizemos essas boas obras. Né, para nós sermos referências, para nós sermos influenciadores, não ser influenciados.
para que as pessoas enxerguem a nossa vida diferente, né? Para que a gente faça a diferença no mundo, né? Não só passamos por aqui, né, como, né, só esperando, né, a nossa hora, não. Né? Ele quer que nós venhamos a ser luz, venhamos a ser sal, né, venhamos a ter um propósito, né? E é com Ele que a gente tem esse propósito, né? Porque quantas pessoas nós conhecemos, né, ou que vão precisar da nossa ajuda, né? Pessoas que estão com a alma cansada. Então, a nossa luz, né, as boas obras, né, que ele quer que a gente faça, né, essas boas obras é alcançar essas vidas que estão com as almas cansadas, né? É alcançar as pessoas que estão perto de nós, né? Pode ser um parente, pode ser um colega, né? Lá no teu trabalho, né? Na tua vizinhança, né? No colégio, aqueles que estão estudando, né? Na faculdade, né? Ali Deus nos chama para ser luz, né? É fácil aqui, né, na igreja, né? Aqui durante 1h30, às vezes que nós estamos aqui, né? Mas e depois, né? Quando nós saímos daqui, né, dessa porta, né? Como é que fica, né? Ele quer que continue, né, essa obra, né? E nós sejamos esses influenciadores. Nós não sejamos influenciados, né? Mas olhamos para Jesus, né, e vamos ser influenciadores da fé, né? Ser pessoas que levem o Evangelho, que levem esse descanso para a alma, né? Através do nosso testemunho, né? Através da nossa vida, né? Através quando a gente tem uma vida com princípios, né, firmados em Deus, né, ele faz a obra, né? Conforme nós andamos, né, conforme a vontade dele, ele faz o resto. O Espírito Santo, né, vai à frente e faz a obra, amém? Então, através do nosso testemunho, né, através da nossa influência, né, e para que isso, né, aconteça também, o que nós precisamos abandonar? Né? Qual a ideologia, quais as ideias que estão na nossa cabeça, do que a gente tem se alimentado, né? O que a gente precisa abandonar, né, para que a obra de Jesus seja completa em nós. E aí nós temos que se analisar, olhar para dentro de nós e refletir, né? O que nós estamos agarrados, quais princípios. Alguém colocou um princípio lá atrás, né, para ti, e tu está com aquilo ainda agarrado e não solta, né, e impede tu de crescer, né? Às vezes a gente fica só ouvindo, né, ouvindo as pessoas, né, ouvindo tudo que é coisa de sucesso, coisa das finanças, estilo de vida, a gente fica ouvindo, mas a gente não pratica. Quantas coisas você já ouviu e não conseguiu colocar em prática, né? A gente recentemente, né, eu fiquei bastante tempo ouvindo, né? Eu andei numa época assim ouvindo, né, coisas sobre finanças. Mas a gente conseguiu, né, dar um grande passo, né, quando eu e minha esposa, né, Giovana, quando a gente começou a colocar em prática, né, a educação financeira, né, começamos a ter um foco, né, não, vamos trocar de casa, então, vamos trocar de casa, né, e conseguimos, né, trocar de casa, conseguimos se organizar e tal, né, mas antes disso, né, ficava ouvindo, ficava estudando e tal, eu digo, não, né, agora a gente foi, né, demos um passo, né, e conseguimos e tal. E a gente fica, né, só ouvindo coisas, né, se enchendo, né, estamos bem gordinhos já espiritual, né, cheio de princípios, né, mas o chamado, né, que Deus tem para nós, né, é agir agora, né, é fazer parte, né, dessa família, né, é fazer parte do reino de Deus, né, e nós sermos, né, influenciadores, né, nós influenciarmos as pessoas que estão à nossa volta, né, esse é o chamado dele, né. Não é, a vida cristã não é só ouvir sobre nossos sonhos, sobre nossas realizações, né, o que vamos fazer. Isso aí Deus já se ocupou, né, na nossa vida, né. Ele vai, né, porque lá, né, em Mateus 6:24 diz, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né. É a promessa de Deus, né. Então ele nos garante, né, o que vai cuidar da gente, né. E quando a gente coloca em primeiro lugar a Deus, né? Coloca em primeiro lugar os seus princípios, né? Então, né, Jesus vem, né, e nos dá esse propósito, né? Isso aqui nos dá um sentido, né? Para que brilhe a nossa luz, né, diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Então não é para a nossa própria glória, né? É para a glória de Deus que nós vamos fazer. Nós vamos influenciar as outras pessoas para a glória de Deus,
né? Nós vamos influenciar as pessoas que estão à nossa volta, né, para a expansão do Evangelho, né, para que as pessoas mudem também o pensamento, né, e passem a imitar Jesus, passem a aprender de Jesus. E aí, para isso que Ele nos chama, né? E por isso que nós precisamos imitar Jesus no nosso dia a dia, né? E isso que nós temos em comum. Eu que estou há 28 anos, né, aqui nessa igreja, né, desde os meus 10 anos, e tem gente aqui que deve estar há uns 20, tem outros que estão há 5, né? Quem está vindo pela primeira vez, já tinha vindo a alguma igreja antes. Mas o fato é, né, alguém que está há 1 ano, né, ou que está há 15 anos, né, o que nós todos temos em comum, né? É o fato de nós precisarmos aprender com Jesus. Eu preciso a cada dia aprender com Jesus, e a gente tem que olhar para dentro de nós, né, da nossa, né, do nosso coração, nós como seres humanos frágeis, né, nós que gostamos de cair num golpe, né, nós que gostamos, né, nós que gostamos de admirar os outros, né, nós que somos frágeis como seres humanos, né, precisamos olhar para Jesus, né, eu preciso olhar para Jesus, né, e cada um de nós precisa olhar para Jesus, aprender de Jesus, né, e descansar a nossa alma nele, né, porque Ele nos chama para ser luz, né, Ele nos chama para fazer boas obras. Né? Então, nós precisamos estar conectados com Ele, né? Precisamos estar alinhados com Jesus, né? Então, isso que nós temos em comum, né? Mesmo, não importa quanto tempo a gente esteja na igreja, quanto tempo a gente, né, esteja no Evangelho, nós precisamos sempre voltar e olhar para Jesus. Não sei quanto tempo faz que tu não olha para Jesus, que tu não lê um Evangelho, né? Mas é bom a gente voltar, né? E lá no Evangelho olhar como é que era a vida de Jesus, né? Se a gente não lê a Bíblia, a gente não vai aprender, né? Jesus fala, aprendam de mim, mas, né, se a gente ficar só ouvindo, né, aí não vamos sair do lugar, né? Temos que ir lá para a Bíblia ler, né, como Jesus faria, né, o que Jesus fez, né, o que Ele me chama, qual o chamado, né, o que Ele quer comigo, né? Então, né, nessa noite, né, Ele quer então que a gente aprenda dele, né, descanse a nossa alma nele, sejamos luz para realizar boas obras. Amém? Fala, boas obras. Boas obras. Amém? É isso que Ele nos chama. Amém? Vamos fechar nossos olhos.